iniciamos ali um trabalho em 2016 com os irmãos, e a igreja funcionava num local bastante, quase que desagradável até, porque não tinha ventilação e não tinha conforto nenhum. E a gente trabalhava ali com os irmãos, fazia culto, às vezes cultos especiais, nós não tínhamos onde colocar as pessoas, conseguimos colocar 60 pessoas lá dentro no local interno. Acabamos fazendo uma cerquinha do lado de fora na calçada para dar aula para crianças do lado de fora no terreiro. E cultos especiais, por exemplo, eventos de crianças, chegamos a fazer com mais de 160 presentes, aí o pessoal ficava na rua. E assim foi até que veio a pandemia. Veio a pandemia e veio a orientação do Senhor que nós negociássemos os aluguéis. E nós fizemos isso, eu e um dos tesoureiros, o diácono Gelton, marcamos, oramos ao Senhor e fomos conversar com o proprietário do imóvel. Nós chegamos, conversamos, colocamos toda a nossa argumentação e o homem ficou calado o tempo inteiro, não discutiu nada. E no final ele só falou uma palavra: eu não aceito a proposta de vocês podem arrumar outro lugar. Nós ficamos muito tristes e olhamos um para o outro, não sabia o que dizer, porque ele não contra-argumentou nada, não disse que era errado, que era certo, nada, só disse que não tinha interesse nenhum, nós podíamos arrumar outro lugar. No início de 2018 nós recomeçamos a procurar terrenos, né, porque houve uma orientação da parte do Senhor que era o momento de nós retornarmos com as buscas, né, para compra do terreno. E a igreja, em contínua oração, o Senhor dava um dom de um terreno específico, e naquele terreno era visto na visão que um anjo ele já tinha marcado aquele terreno. O anjo entrava e cravava uma espada no meio do terreno, mas nós ainda não sabíamos qual era esse terreno. Saí em busca desses terrenos e achei 3 terrenos, que é o padrão, né, para compra de imóveis, para construção de templo, e levei os 3 terrenos para serem consultados, e o pastor da época ele pediu para ver os terrenos antes de consultar, né? E levamos, junto com os demais diáconos e obreiros, saímos para mostrar os terrenos ao pastor. O pastor olhou o primeiro terreno, se agradou, olhou o segundo terreno, se agradou, e quando ele chegou na frente deste imóvel onde foi construído o templo, ele desceu do carro e falou assim: é esse o terreno que o Senhor quer construir. Mas ele não sabia até então qual era o terreno que o Senhor tinha, na visão, mostrado o que seria escolhido pelo Senhor. Nós viemos até o terreno que eles tinham, né, para mostrar que eles tomavam conta, né, com o intuito de vendê-lo, e ele me trouxe exatamente no terreno que o pastor também já tinha dizendo que seria esse o terreno. Ele confirmou, e ali eu saí maravilhado, porque nem o corretor sabia, nem o pastor sabia qual seria o terreno, e nós levamos essas informações todas para a igreja. Chegou na igreja, a igreja em contínua oração, o Senhor confirmou mais uma vez através dos dons que seria de fato esse terreno. Só que há um detalhe: esse terreno era o terreno que talvez seria o último da lista, porque o terreno ele era um terreno declive com relação à rua, era um terreno brejoso, né, um terreno com água. Então nós pensávamos que não teria como construir aqui. E nós saímos dali meio frustrado, abatido, mas derrotado não. Vamos buscar o Senhor. E aí
já havia uma ideia de se comprar um terreno por ali e nós acabamos fechando o negócio com um terreno lá bem próximo, que é onde funciona a igreja hoje. E depois de adquirir esse terreno, nós fomos fazer a viabilização para a construção da igreja e, enfim, nós não sabíamos direito o que fazer naquele momento. Surgiu naquela época uma ferramenta, surgiu pela Rádio Manaim, que era a tal da carta pastoral. E eu me lembro que, orando em casa, quando eu vi a carta, eu disse, eu vou escrever essa carta. Eu busquei o Senhor e escrevi essa carta em lágrimas, porque eu não sabia o que fazer com aquele grupo de pessoas. Enfim, quase que nenhum de nós sabíamos o que fazer na época, era de nada mesmo, por causa da pandemia, né? O presidente da igreja, o pastor Gedeu Tigueiros, ele falou no ar que aquela igreja seria construída. A igreja de Guarapari perdeu o aluguel porque o senhorio não quis renovar. Parece que o único caso que nós temos em toda a história aqui. No entanto, falamos para o nosso irmão João da Mata e os irmãos aí da região que antes que termine tudo isso, a igreja estará construída, uma nova igreja, onde temos terreno, está tudo pronto. Pode providenciar todas as necessidades para que logo elas sejam construídas. A pandemia, né, foi um período muito triste para a gente, porque nós já tínhamos conquistado muitas coisas, como ele falou, e veio aquele temor, né, aquela tristeza, meu Deus, para onde vai essas coisas? Na época veio uma orientação, né, que os irmãos que podiam guardar as coisas em suas casas, televisão, teclado, o presbitério estava aprovando, né, que fizesse isso. Então nós rapidamente corremos até o nosso pastor na época, o pastor João, e ele autorizou a gente guardar a televisão, os microfones. Isso que ela falou é interessante, que a orientação na época era ou ir para o Manaim, né, para juntar tudo ali, ou os irmãos levavam para casa. E na época, Carol até ela não hesitou, não, a gente vai levar para casa, porque a gente tinha certeza que ele não era o fim do trabalho, porque na época o locatário ele não quis negociar, ele queria, até já era da intenção dele querer ficar com o imóvel, né, não renovou. Então ali o trabalho que por tantos anos a gente orou e congregava, naquele tempo ali não seria mais, era uma certeza, né, que não seria naquele local. Mas aí a gente não hesitou, não, a gente vai levar para casa, nós vamos guardar, não vai para o Manaim, vamos guardar lá em casa, catalogamos tudo certinho, guardamos, porque a gente tinha certeza que a gente ia utilizar aquilo que o grupo de louvor por tanto tempo zelou, né, quis providenciar. Né? Foi muito triste para a gente, porque nós dois participamos da retirada das coisas da igreja. Eu me lembro que foi eu, Gabriel e mais uma irmã, né? Nos ajudar a tirar instrumento, essas coisas, né? O teclado, a televisão. E foi muito triste, a gente, né, bem emocionado tirando as coisas de lá, porque não sabíamos se iríamos retornar para aquele lugar. Porque tinha toda essa questão, né, que envolvia ali os aluguéis da igreja na época e causou assim muita angústia no nosso coração. Senhor, aqui tem tantas promessas do Senhor, né, nesta igreja e terminar assim, então foi um período de muita tristeza. Fizemos a sondagem do terreno, os trabalhos iniciais, e aí chegou-se à conclusão que o terreno não era viável para uma igreja. E eu recebi a triste notícia do setor de engenharia do presbitério. Arruma outro terreno que nós vamos cumprir a palavra do presidente. Não nesse terreno. Tendo em vista que o terreno era abaixo do nível da rua, muito abaixo, era um terreno de brejo, né, de água, então a obra ficaria muito caro. E a informação que recebemos é que seria cancelada a construção do terreno. Vamos procurar outro terreno, de novo, orando, buscando, e caímos em oração e orávamos lá no lugar, reuníamos lá um grupinho e fazíamos oração por lá, ora as irmãs, ora os irmãos, e nós buscávamos ao Senhor, e o Senhor reverteu o quadro. Então a igreja vai ser construída aí mesmo, onde ela está.
E o Senhor reverteu todo esse quadro em um prazo incrível. Coisa de 2 dias, nós recebemos novamente a informação por parte do presbitério que a igreja seria construída. E aí se iniciou todo o trâmite, né, de início, sondagem do terreno continuou, a fundação, né, começou a ser feita, e aí os irmãos, as irmãs começaram a ver os equipamentos chegando, o material chegando. E achávamos que a igreja ia demorar muito tempo, aquela obra para anos, e enquanto isso a pandemia, mas com 1 ano e pouco de obra, a igreja nos foi entregue. Alguns dos irmãos trabalharam lá, alguns dos irmãos da própria igreja ali mesmo, de São José, trabalharam naquela obra. Outros irmãos de outras igrejas também trabalharam lá naquele período. E no final de semana, os irmãos de São José faziam um trabalho voluntário. Em meio à construção, foi levantando alguns obstáculos, algumas provas. Em meio àquela pandemia que nós tivemos em 2020, 2021, chegou um momento que veio até mesmo faltar material aqui para a construção da igreja. Mas em tudo o Senhor foi provendo. Por exemplo, chegou a faltar madeiramento para escorar a laje da igreja, do templo aqui. E os irmãos foram para o jejum, para a oração, e o Senhor foi abrindo as portas para que este material fosse comprado. Parte da construção do templo, o Senhor levou 2 irmãs muito queridas. E assim, para nós aqui da igreja foi um momento muito difícil, para todos nós, mas para a honra e glória do Senhor, o templo foi sendo construído. Houve também um momento que era o momento já da cobertura do templo aqui, das telhas, E devido à pandemia, atrasou um pouco a entrega do material. Expressar a grande satisfação que foi ter sido participante de mais uma bênção da obra do Senhor, que foi a construção da igreja aí de São José. Nós estávamos morando longe do Rio Grande do Sul quando o pastor João da Mata fez contato conosco, e uma coisa que foi muito de Deus, algo de Deus, para que nós pudéssemos colher as bênçãos que nós colhemos aí em Guarapari. A palavra de Deus, Paulo, ele diz assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Olha, ele não lembrou das provas que ele passou, ele não lembrou daquilo que ele sofreu, mas ele lembrou que ele encerrou a carreira e guardou a fé. Então, isso foi o que para nós ficou guardado aí da igreja de São José. Um episódio que marcou muito a nossa vida aí, eu vou contar somente um, viu, que foi o mais marcante para nós, da bênção do Senhor na nossa vida. A minha esposa foi para ficar comigo aí em São José, e era um período de Covid, E em São José, aí em Guarapari, estava muito forte o Covid, e minha esposa acabou contraindo Covid de mim, porque eu também peguei Covid e aí depois passei para minha esposa. Só que em mim, eu não tive nenhum sintoma grave, mas a minha esposa, ela foi para UTI e quase que ela partiu. Só não partiu porque os irmãos se empenharam em oração 24 horas por dia por ela, e ela alcançou uma bênção. Aliás, nós alcançamos uma bênção, uma vitória, foi a restauração da saúde dela. Então nós somos muito gratos a Deus por a oportunidade de poder construir essa igreja e de compartilhar esta grande vitória, dentre muitas que tivemos, Um apoio constante, oração dos irmãos, o culto que fizemos aí, que foi uma maravilha, uma bênção de Deus com os irmãos presentes. Então, assim, o que nós levamos daí e carregamos conosco
foi a grande bênção que nós servimos a um Deus que é vivo, um Deus todo-poderoso. Então o que nós guardamos daí foi as vitórias que o Senhor nos deu. A consagração do templo, e nós com muita alegria nos sentimos muito honrados naquela época, porque no culto de consagração nós recebemos uma palavra do presidente, pastor Gedeu Tigueiros, na hora do culto. Eu me dirijo aos irmãos, aos amigos que estão reunidos hoje na igreja São José, não é? Em Guarapari, no Espírito Santo. Eu me dirijo a todos desejando a paz do Senhor Jesus. Estamos falando aqui do nosso estúdio e com toda a alegria no coração para comemorar junto com os irmãos e a consagração desse templo aí neste município, nesse distrito aí de São José, em Guarapari. Hoje nós temos ali um templo onde reúne 100 e poucas pessoas, continuam trabalhando com o mesmo ímpeto para o Senhor, e onde há salvação de vidas, e onde nós temos muita alegria por termos participado da história dessa igreja, desse povo ali, e nós carregamos no nosso coração muito amor pelos irmãos, pela igreja naquele local, e glorificamos ao Senhor, porque ali o nome do Senhor tem sido exaltado todos os dias. Nós sabemos que uma construção é sempre um marco, porque primeiramente o terreno, o local da construção é o resultado da oração do povo. Segundo, também de uma revelação que vem da parte do Senhor. E terceiro, é a consumação desse projeto espiritual. Quando nós construímos um templo, nós estamos dizendo que a igreja de Cristo é a mesma do passado.